Relembrar é viver. Esse é o quadro onde eu te relembro aquilo que você jamais deveria esquecer. O protagonista do episódio de hoje, ministro Dias Toffoli. O presidente Lula indicou hoje o advogado-geral da União, José Antônio Dias Toffoli, para ocupar a vaga deixada no Supremo Tribunal Federal. Lula inovou. Ele nomeou para o STF a primeira pessoa sem notável saber jurídico. Logo depois da posse, o novo ministro do Supremo concedeu uma entrevista coletiva. A vida de magistrado, como eu disse, é uma vida voltada à nação brasileira, ao serviço público, ao povo brasileiro, tendo em conta a função da Suprema Corte, que é a de guarda da Constituição. Foi advogado do PT em campanhas do presidente Lula. Ministro do Supremo, Dias Toffoli, anula provas contra Lula na Lava Jato. Ele disse que a prisão de Lula pode ter sido, abre aspas, um dos maiores erros do judiciário da história do país. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, invalidou as provas obtidas com aquele acordo de leniência da Odebrecht na Operação Lava Jato. Em 14 de março de 2019, o ministro Dias Toffoli determina a abertura do inquérito das fake news para investigar, em suas palavras, notícias fraudulentas, ofensas e ameaças que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. O inquérito colecionou críticas de advogados, juristas e até ministros do STF. O que começa errado dificilmente é consertado. Eu rotulei esse inquérito do inquérito do fim do mundo. Dias Toffoli, ministro do STF e também relator do caso Banco Master, ele viajou para a final da Libertadores no Peru a bordo de um jatinho privado, ao lado do advogado de um dos investigados. De volta ao Brasil, Toffoli determinou o sigilo máximo no processo e retirou a investigação da Justiça Federal. As decisões do Toffoli vêm surpreendendo, com frequência. O termo que eu uso é perplexidade. O Toffoli vinha aqui, né? Ele tava no final da semana de Natal no Novo, ele tava com 180 pessoas dentro da área. Deu festa? Deu trabalho. Toffoli não passou em concurso nenhum, nunca escreveu um artigo jurídico, nunca escreveu um livro, não tem uma pós, não tem um mestrado, não tem um doutorado e foi nomeado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas você me pergunta que porra é essa? Eu te respondo. Isso é um juiz inválido, inconstitucional.